O Mistério das Máscaras de Chumbo foi apresentado logo na estreia do programa Linha Direta na Rede Globo, lá em 1990, quando ainda era apresentado pelo Hélio Costa. E o mistério deixou a gente tão intrigado que tiveram que exibir o episódio sobre o caso novamente em 2004, com a apresentação de Domingos Meirelles. E a gente não poderia deixar de falar sobre esse mistério também aqui na nossa nova temporada de podcast, onde a gente vai contar casos que foram exibidos no Linha Direta. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Oi! Oi, gente! Oi, gente! Nova temporada! Nova temporada, primeiro caso oficial, né? Porque a gente citou o da Aida no último episódio. Se você não ouviu, vai lá ouvir, porque a gente introduziu um pouco, falou sobre o que é o Linha Direta, como surgiu, quais são os quadros, e a gente falou também sobre uma polêmica que envolve o programa. Sim, polêmicas. Polêmica, gente, que a gente gosta de uma fofoca, a gente gosta de uma polêmica. Afinal, está na Terra do Medo, Terra dos Fifi. Terra dos Fifi. E o caso de hoje, gente, é uma loucura, é um caso que gera revolta quando você sabe mais sobre ele, e a gente vai conversar também um pouquinho sobre a abordagem do Linha Direta pra esse caso. Ih, será que foram ETs? Será que... O que aconteceu? O que aconteceu? Aliens. Ou realmente teve um crime aí por trás desse caso que não foi solucionado? Não, esse caso, gente, tem várias teorias em volta dele, porque realmente é um caso muito intrigante e que não tem muitas respostas. E a gente vai falar também nesse episódio sobre essas coisas que rondam esse caso. Uhum. Mas antes de começar, a gente queria falar sempre do nosso programa de apoio, que a gente tem o Apoia. Se você gosta desses episódios que a gente lança aqui, venho te dizer que a gente tem episódio extra, tem mais episódio de podcast para os apoiadores. Melhor que isso, é um quadro extra, né? É um quadro extra que se chama Acabei de Assistir. Que é autoexplicativo o nome do quadro. É assim, criatividade. Criatividade, aqui a gente entrega, tá? Aqui a gente entrega. A gente entrega, mas a gente entrega também os filmes que a gente acabou de assistir pra vocês. A gente comenta tudo lá, gente. É muito divertido, que é um episódio mais solto mesmo. A gente sai falando o que a gente achou do filme. E assim, é uma indicação de filme pra vocês. Sim, e a gente tá tentando fazer toda semana, eu acho que até agora tá saindo, não tá? Tá, eu acho que foi, todas as semanas. E filmes modernos, filmes atuais, filmes de terror, filmes assustadores. De terror, gente, essa semana eu falei sobre um filme lá, eu e a Sibeli falamos sobre um filme, gente, assim... The Deep House, que chama. Horrível. No melhor sentido. No melhor sentido da palavra, pois é. Gente, me botou medo. Eu não sou parâmetro, mas assim, é muito interessante que é um filme que os atores vão pra debaixo d'água. É um filme de casa assombrada, porém submersa. Sim, gente. Se você quer saber mais sobre esse filme, apoia a gente. Apoia a gente. O link tá aqui na descrição. A gente tem 2 planos, o de 5 e o de 10 reais. Os 2 têm recompensa. No YouTube, porque a gente tem um canal no YouTube, caso você não saiba. E lá a gente tem o Seja Membro, que lá a gente faz algumas indicações também, só que em formato de texto. Então, na forma que você escolher ajudar a Terra do Medo, apoiar a Terra do Medo, tem um mimozinho, alguma coisinha que a gente faz pra agradecer. E falando em agradecer, uma das recompensas é a gente agradecer aqui no podcast, em um dos episódios do mês, a gente agradecer aos nossos apoiadores. E esse é o momento da gente agradecer a quem tá se esforçando pra ajudar a gente, pra quem pode ajudar a gente, porque a gente entende que não é todo mundo que pode, e também não é todo mundo que quer, sabe? Eu acho que é isso, é quando você quer apoiar, e a gente fica muito grata pra essas pessoas. Sim, lá você pode apoiar, assim, com valor simbólico de 5 e 10 reais, e a gente dá as recompensas, né? A recompensa de 5 reais já é a gente citar o nomezinho aqui no nosso podcast, que é o que a gente vai fazer hoje, agradecendo vocês, e o de 10 reais é que, além de citar também, a gente entrega esse quadro exclusivo. Sim, gente, então, vamos começar a agradecer essas pessoas maravilhosas. Muito obrigado, Aleteia Simonet, que nome chique! Chique, gente! Guilherme Polidoro, amor da minha vida. Ana Flávia, Adriano Elias, Nívia Fernandes, a Naua, que apoia a gente desde quando a gente criou o Apoia-se. Foi uma das primeiras a apoiar a gente. Foi uma das primeiras, gente. Jennifer Souza, Mariana Gomes,
que é a Mari, que todo mundo conhece. Que é a Mari, que todo mundo conhece, vocês já conhecem ela, tudo pão. E o Zelane Gonçalves, Gislaine Ribeiro, a Aninha Pacheco, que é outra que apoia a gente desde o início, e a Natália Passos, que, nossa, gente, e é muito bom, assim, claro que a gente quer crescer bastante, só que quando o canal é pequeno, a gente conhece os nomes das pessoas, sabe? Então, a Natália, a Naua, é o pessoal que mais aparece, assim, a gente conhece o nome. Todos os apoiadores, assim, a gente já sabe, a gente fala o nome, já vem a pessoa na cabeça. Sim, gente, eu acho muito fofo vocês acreditarem, né, no nosso trabalho, apoiar o nosso trabalho, né, que a gente faz com tanto carinho pra vocês, e a gente fica muito feliz quando a gente entra lá no site e tem esses apoiadores. Sim, gente, e quem não apoia financeiramente, tá apoiando, comentando nos vídeos, tá apoiando, compartilhando, e Marca a gente lá no Instagram. Marca a gente no Instagram, eu no @CibeleFala, o Vitor no @euvitorsobral, Vitor com C. Com C. E, nossa, a gente fica muito feliz quando vocês compartilham, quando vocês comentam os vídeos. Quando a gente entra, tem uma estreia lá e já tem vários likes, porque a gente sabe que vocês estão gostando do que a gente tá produzindo, e a gente tá produzindo com muito carinho, de verdade. Sim, e produzir na internet não é só números, né? Pois é, a gente sabe que cada um é uma pessoa. Aham. E cada um é uma pessoa, lógico, né, Sibeli? Não são robôs. E aí, não são robôs, gente. Mas, assim, a gente poder compartilhar com vocês, escutar o que vocês também acharam do episódio é super legal. E tem o nosso grupinho no Telegram, que o pessoal tá que bate papo lá. Eu fico perdido sempre no assunto. Nossa, gente, quem quiser sim. entrar, tem aí o link também. Entra lá, fica à vontade. E uma coisa interessante, pra quem gosta do conteúdo que a gente traz aqui, o pessoal no Telegram tá muito engajado em conversar sobre esse tipo de coisa. Porque às vezes a gente fica com medo de entrar num grupo e ficar muito assunto aleatório. Eu até com medo de entrar lá, porque a Sibeli inventou a modinha de mandarem foto de coisa mal assombrada. Sim, pra gente reagir. Fiquei triste, pessoal porque não vou entrar que manda, mais. Amei. O pessoal tava super engajado também no julgamento da Boate Kiss. Sim, nossa, gente, assim, vários assuntos relacionados ao que a gente gosta. Julgamento da Boate Kiss, que já saiu, né, condenação. Sim, aí. gente, sim. Um caso também que a gente quer trazer, mas que requer muita pesquisa, né, muita seriedade pra falar sobre esse responsabilidade. caso, uma tragédia muito triste que aconteceu e até que, enfim, que foi julgado, pelo menos pra família, teve, né, esse conforto do julgamento, né. Verdade. Depois de anos. Verdade, gente. O programa, gente, era marcado pelas simulações, a trilha sonora, entrevista e a narração dos casos. E tem uma diferença, assim, bacana quando a gente assiste as duas versões desse caso. Porque, por exemplo, na exibição de 1990, o Hélio Costa, que é quem apresentava, ele começava contando os casos ali, sentadinho, quietinho no estúdio. Mas a gente piscava o olho, gente. Ele já tava contando no local que aconteceu mesmo. Sim, eu achei, assim, muito legal. Muito legal, porque a pessoa tá contando a história e... Inclusive, uma coisa que eu lembrei agora, que ele justamente fala que pra gente entender, é bom a gente ir até o local pra entender o trajeto, porque esse caso também tem muito disso, né? Sim. Os dois, eles fizeram um trajeto muito específico, então ele acaba ligando o caso ao fato dele tá indo aos locais. Sim, eu achei isso interessante também. Nesse episódio específico, o Domingo Meirelles não foi, né, aos locais. Não sei, eu acho que nos linhas diretas, assim, não sei se ele também ia, né? Que eu me lembre, ele ficava mais sentadinho mesmo com o notebook dele. Já era muito mais moderno, idoso. muito moderno, gente. Ele só clicava assim, ó. Aí passava a imagem, o slide. Os slides. PowerPoint. O programa contou com o depoimento do detetive responsável pelo caso, especialistas em parapsicologia, o médico legista, um repórter policial e o irmão de uma das vítimas. E nessa versão, né, já tinha simulações, mas era assim, mais pra ilustrar o que o apresentador falava. Bem de leve. Bem calmas, assim, sem falas, né? E teve cenas como quando o menino encontrou os corpos, teve a cena dos dois homens, né, pegando o ônibus que foi pra Niterói, que foi onde tudo aconteceu nesse caso, que a gente vai explicar mais pra frente. Teve a simulação também de uma mulher que contou ter visto uma luz muito forte, né, no local onde tudo aconteceu naquela noite também. Então, assim, tinha simulação, mas não
tão, assim, forte quanto a do que a gente estava acostumado a assistir, né? Nos anos 2000 ali. E ao lado do telefone vermelho, o apresentador convocava o público a ligar se soubesse de alguma informação pra ajudar no caso. Era um telefone de senhora chique. Gente, é linha direta por causa do telefone, o nome. Eu não sabia. Ai, Sibeli. Ô, gente... Me perdoa, mas o Hélio Costa, ele começou o programa falando assim, a gente vai contar o caso, que não sei o que, e a gente tem um telefone aqui pra vocês ligarem, vocês têm uma linha direta. Ai, Sibeli, você programa. não conseguiu fazer a ligação? Não, eu precisei que o Hélio Costa me explicasse. Nossa. No final deste programa, você poderá participar como investigador para tentar solucionar este caso. Você terá um telefone, uma linha direta para chamar, dar pistas, nos ajudar, indicar qualquer coisa que leve à solução deste caso. Meu Deus, eu tô chocado, passada. É, meu filho, eu preciso de um pouco mais de incentivo, sabe? Um impulso. Mas era telefoninho vermelho, tá? Na abertura Chique. também tinha uma linha de telefone, aquelas encaracoladinhas. Tinha, era o símbolo. Gente, assistam, tá aí no YouTube, tá? Já na versão de 2004... As simulações, gente, é dedo like e gritaria, assim. Tinham muito mais espaço no programa. Tinha atrizes e atores famosos, tá? Que quando a gente... Porque a gente reassistiu, né? Pra gente trazer o caso aqui. E eu fiquei chocada. Tinha um pessoal conhecido, sabe? Sim, os atores da novela. De novela, parecia que você tudo tava lá. vendo uma série, gente. Incrível. E aí, esses famosos interpretavam as situações, eles tinham fala. E uma coisa que o Vitor sempre fica se perguntando, gente, que eu acho muito incrível, ele fica se perguntando, tipo, como é que as pessoas sabem o que foi falado na hora do acontecido? Sim, isso é o que mais me deixa, assim, encucado. Eu acho que esse teve cenas também que eu fiquei assim, gente, diálogo entre os dois. Só os dois. Só as duas vítimas. Não, teve diálogos, assim, que eles tiveram, né, com, sei lá, com pessoa que viu eles antes de morrer, assim, que tinha como ainda falar, foi fulano de tal que deu o depoimento e falou o que eles falaram. Mas, gente, assim, é uma montagem, né, que a gente fica na dúvida se aconteceu realmente aquilo. Agora, uma coisa. A gente tá falando que as simulações são muito mais vívidas, muito mais intensas. E, gente, realmente o episódio de 2004... começa já com a questão da luz e a mulher que relatou que viu as luzes no mesmo dia. E a gente vê que o Linha Direta parece que tem essa pegada muito de filme, de te chocar logo no início, sabe? Que nem o caso da Fera da Penha, que já começa com a Taninha pegando fogo, que gente, eu nunca vou esquecer essa abertura. Eu não aguento também. E é isso que a Sibeli tava falando. O programa, né, já começou mostrando a cena da mulher que relatou ter visto uma luz muito forte lá no Morro do Vintém, que fica em Niterói. E na cena ela tá com os filhos e tá chovendo muito forte. E atrás das nuvens aparece, assim, umas luzes piscando. Parece que a nave da Xuxa vai descer a qualquer momento. Parece que uma nave alienígena vai descer ali na Terra e ela tá prestes a ver aquela situação. É esse o início. Final da tarde. A dona de casa, Gracinda, volta pra casa quando a filha percebe algo estranho. Mãe, olha, balão do morro. Que é aquilo, mãe? Não sei, um balão? Balão? Balão não é mesmo. Aquele menino que No mesmo morro e no mesmo dia da visão, 2 mortes e um grande mistério. Antes mesmo do apresentador aparecer, ele já coloca um fala das pessoas que vão dando entrevista, né? Inclusive tem a fala do ufólogo Jacques Vallée. Ai, eu acho muito chique, gente. Eu acho podre de chique. Internacional. E bem internacional, international, com legendinha. E ele fala que ele ficou bastante intrigado com o caso. E o programa também acabou ouvindo pessoas que estavam ligadas com esse caso, que já tinham até sido entrevistadas no programa de 1990. É legal que a gente vê eles novinhos. Isso que eu ia falar, porque dá pra ver, sabe? E eu assisti, gente, eu nunca tinha assistido o programa de 1990. Eu só assisti eu lembro, assim, de flashes de eu ter assistido o de 2004. Eu também. E eu assisti primeiro agora, reassisti primeiro o de 2004 e depois eu fui pro de 1990. Então a pessoa rejuvenesceu. Sim. Pra mim. E nesse episódio teve a simulação dos policiais encontrando os corpos, né? Com, gente, muitos atores.
Muitos figurantes tinha ali, tá? Deu trabalho. E a abertura, gente, parecia que era, assim, uma série de ficção. Porque tinha uma trilha sonora, né? E mostrava os nomes dos atores. Gente, quais personagens, né? Quais tinha uma pessoas eles banda estavam tocando. interpretando. Sim, era a música, a trilha sonora, Era, assim, rock pesadão. Rock pesadão. Sim, gente, parecia abertura de série mesmo, gente. Série alienígena. E só depois dessa grande introdução que aparece o Domingos Meirelles pra contar o caso. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o Brasil. Hoje, você vai conhecer a história de Miguel e Manuel, 2 técnicos de televisão encontrados mortos em 1966, no alto de um morro em Niterói, no Rio de Janeiro. Eles saíram da cidade de Campos, no interior do estado do Rio, dizendo que iriam para São Paulo. 38 anos depois, ainda não se sabe como e por que eles morreram. Experiência espiritual, contatos com seres extraterrestres ou um roubo perfeito. Não há uma resposta definitiva, mas uma coisa se sabe. O descaso das autoridades envolvidas na investigação transformou as 2 mortes num mistério indecifrável. O mistério das máscaras de chumbo. E antes da gente também começar a contar o caso aqui pra vocês, um ponto que é muito importante da gente discutir e que acaba causando muita polêmica também é sobre a forma que o Linha Direta abordava os casos. Que, assim, eles usavam muito da simulação pra isso, né? Porque, por mais que a gente sabe que aquelas encenações estão representando os fatos, né? Que, enfim, não tem como saber o que aconteceu mesmo, não tinha ninguém lá, assim. Se fosse, por exemplo, só uma conversa dos 2, né? Não tinha ninguém lá. A forma que eles fazem as coisas acaba influenciando também no que a gente acha do caso, sabe? Acrescentando algumas falas, algumas expressões, às vezes uma emoção. Se você for assistir os 2 episódios, o de 1990 e o de 2004, o jeito que os 2 caras estão andando pelas ruas, as emoções que eles estão sentindo são completamente diferentes. Porque a gente sabe que eles estavam mais tensos, assim, por conta dos relatos das pessoas que acabaram atendendo eles nas lojas. Só que no de 1990, eles estão mais contidos, assim, eles estão mais calmos. Enquanto no de 2004, eles chegam a estar até grossos, sabe? Tipo, com uma pressa muito louca e que eles não podem parar pra nada. E a mulher pergunta a cor da capa que eles querem, eles falam, tipo, qualquer um manda, não sei o que, cinza, sabe? Verde. É muito complicado, porque realmente não tem como ser imparcial nisso, porque você vai escolher uma forma de abordar essa situação. E principalmente nesse caso específico, né? Porque trazem uma hipótese de ser extraterrestre, de ter a ver ali, né? Com abdução, essa coisa assim. E acaba que as simulações, elas interferem bastante, né, da gente ter dúvida se de fato aconteceu tal coisa ou não, né. O programa, ele vai além de apenas noticiar o fato, né, acaba colocando ali uma questão mais emotiva da mulher que tá vendo aquele céu ali também, né, acaba colocando coisas pra criar uma outra verdade. Eu acho que eles acabam também se contradizendo, porque eu não sei se você lembra, mas eles até criticam essa abordagem do extraterrestre, porque teve bastante na época, e é uma coisa que atrai as pessoas, né? Nossa, ETs, não sei o quê, e acaba tirando o peso do fato de que 2 pessoas morreram. As simulações que eles estão fazendo trazem essa conotação alienígena. Porque, assim, na abordagem do caso no programa, teve, né, o fato de que aconteceu negligências, né, da polícia, da perícia. Então, eles colocam também essa situação, né? Coloca depoimentos de pessoas falando isso. Só que, ao mesmo tempo, quer trazer também uma pitadinha de, será que foi ET? Sabe? E a gente também fica na dúvida, a gente também fica assim, será que foi ET? Será que foi? E o programa também foi mesclando depoimentos, cenas dramatizadas, a narração em off, que a gente já falou, que dá aquela coisa meio literária, imagens das vítimas e a apresentação do Domingos Meirelles, que foi contando o caso que a gente vai apresentar hoje aqui pra vocês. Hoje foi certo, será? Eu acho que foi, hein? Acho que é isso mesmo. Já assistiu tem pouco tempo. Em 20 de agosto de 1966,
um menino subiu no Morro do Vintém, no bairro Santa Rosa, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Ele estava atrás de uma pipa que tinha caído no local. Por volta das 18 horas, ele sentiu um forte cheiro e acabou encontrando 2 corpos. Foi então que Jorge da Costa Alves ligou para a 2ª Delegacia de Polícia de Niterói para denunciar o que tinha visto. Na mesma hora, gente, foi um comboio pra lá. Um monte de gente, ó. Foi o Mário Dias, que é um repórter investigativo. Que é esse que a gente tá falando, que tava desde o começo. Sim, sim. Foi a polícia, foi bombeiro. Só que o que acontece? Quando chegaram lá perto, eles decidiram ir só no dia seguinte. Até o ponto que os corpos estavam, né? Porque a mata tava muito fechada. E, gente, tava chovendo muito forte. E isso é uma característica muito forte desse caso, né? Chuva. Porque tem chuva quando encontra os corpos, tem chuva na hora que os caras sobem pra lá. No dia 21 de agosto, as autoridades subiram no Morro do Vintém, chefiados pelo delegado Idovan Ferreira. Aí, junto a ele, gente, tava o comissário Oscar Nunes, o repórter Mário Dias, que a gente já citou aqui, tinha os bombeiros, tinha a equipe policial, um comboio, que nem eu falei, foi a trupe. Eles levaram, gente, mais de 2 horas subindo o morro. Vocês têm noção? Subir no morro pra encontrar cadáver? Oh, que profissão complicada. E eles estavam em busca desses 2 corpos e de qualquer objeto que pudesse explicar o que poderia ter acontecido, né? No caminho eles já foram ali, ó, zonhando pra ver se encontrava alguma coisa. Pois é. E quando, enfim, eles conseguiram encontrar os 2 corpos, eles logo estranharam a situação. Por quê? Os corpos, eles estavam lado a lado, né? Um do lado do outro, deitado no chão. Só que tinha uma espécie de cama feita com umas folhas ali, umas folhas tipo palmeira, assim, folha de palmeira embaixo deles. E essas folhas dava pra eles ver que foram cortados ali com alguma faca, algum objeto cortante, né? Isso fez com que os investigadores, eles acabassem suspeitando de que tinha uma terceira pessoa por causa desse objeto cortante, né? Então tinha uma terceira pessoa, porque não foi encontrado nenhum objeto cortante ali no local. Os corpos estavam bem vestidos, assim, eles estavam com ternos limpos, estavam com capa de chuva. E o mais intrigante, gente, é que os corpos não tinham nenhum sinal de lesão. Não parecia que eles tinham sofrido algum tipo de violência, algum trauma, sabe? Não tinha nenhum ferimento, nem de arma de fogo, nem de arma branca, né, que é o que chamam faca, essas armas que a gente tem disponível por aí. E como já tava, né, com estado de eu não consigo falar essa palavra, putrefação, como os corpos já estavam ali se decompondo, coisa e tal, eles decidiram colocar formol sobre os corpos. Até porque, gente, uma coisa também que tava chamando muita atenção era o cheiro. Até porque a gente falou, chuva em cima do corpo, coisa e tal, no meio da mata, aquela coisa, né? Cheiro. Aquela situação. Do lado dos corpos, haviam um estranho marco de cimento, né? Que foi como eles chamaram, que nada mais era do que um retângulo de concreto que era tipo pra sinalizar aqueles terrenos. É porque você compra um lote, gente, num lugar cheio de mato, você fala, o meu é até ali, ó, até aquele marco de cimento ali é meu. É, gente, tem isso assim, você vê os terrenos aí, tem, é uma coisa que tem. E tinha junto com eles, né, uma garrafa de vidro de água mineral magnesiana, e essa garrafa tava ali com um vale de retorno do casco, tinha uma folha de papel laminado, né, que foi usada como um copo, tinha um embrulho de papel com 2 toalhas úmidas. Tinha também um par de óculos preto que tinha uma aliança em uma das hastes dele. Tinha relógios de pulso, os maços de cigarros deles estavam quase vazios também, estava quase no fim, ou seja, fumaram ali, né? Fumaram ali e não se preocuparam de comprar mais cigarro também, isso vai ser importante. Outra coisa que vai ser importante também é o vale. Se você é mais novinho, você não vai entender o que é um vale de você pegar casco. Que é isso, gente? Até hoje em dia tem esse negócio de vale, mas muito mais difícil do que antigamente. Antigamente a gente pegava muito mais, assim. Hoje em dia é o próprio casco que você leva, então, você consegue pegar o outro, mas naquela época também. É porque é o seguinte, quando você vai comprar, sei lá, um refrigerante de casco e você não tem o casco, você vai ter que pagar por aquele casco. Então você paga um valor a mais pelo refrigerante, aí você pega um vale no valor do coisa, tipo, um vale é um papelzinho que a pessoa arrancou ali, escreveu. Foi R$2 que você pagou a mais. Que se você devolver o casco, eles te devolvem os R$2, entendeu? Entendi. Cibele também conta essas coisas assim pra gente, viu, Eu acho muito importante, gente, saber esse tipo de coisa.
Ó, a lista de objetos era enorme que tinha ali com eles, né? Ainda encontraram um lenço que tinha as iniciais AMS, que também foi uma coisa ali intrigante depois no caso. 2 objetos de proteção para os olhos, que, gente, é o que dá o nome no caso. Que esses 2 objetos de proteção tinham um formato de óculos que ficaram conhecidos como as máscaras de chumbo. Que eu fiquei muito decepcionada quando eu conheci esse caso, que eu só ouvia falar máscara de chumbo, eu achava que era um negócio enorme. Mas não. Máscara. Que é uma máscara, não, é 2 negocinhos de óculos escuro. Que é muito esquisito, gente. Muito esquisito. Também tinha com eles 2 bilhetes, né? Em um tava escrito ali uma sequência de letras, números, e depois eles conseguiram identificar, né, que eram umas equações básicas de eletrônica, porque os 2 também mexiam com essa coisa de eletrônica, né, entendiam disso. O outro já ficou um mistério. O bilhete dizia: 16h30, está no local determinado. 18h30, ingerir cápsula após o efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Sim, gente, É sem isso. pontuação, sem sentido, sem nada. Quase um poema. Quase um poema. Os documentos dos 2 estavam nos bolsos e com isso eles conseguiram identificar os corpos. Os 2 homens mortos no alto do Morro do Vintém eram Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos de idade, e o Miguel José Viana, de 34 anos. Eles eram técnicos em eletrônica e eles moravam em Campos dos Oh, meu Deus! Ai, gente, vai. Gente, que nome difícil. Tem. Campos dos Goitacazes. 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 Tem um inscrito nosso que mora lá, não é? Sério? O Davi? Eu acho que o Davi mora lá. É? Eu acho que Conta é. aí pra gente, Davi. Conta, Davi. Conta. Que fica no interior do estado do Rio de Janeiro. Também encontraram um saco de plástico que tinham 157 mil cruzeiros no bolso do Miguel e Manuel tava com 4.600 cruzeiros. Gente, essa coisa de cruzeiro, não me pergunta, que eu não faço ideia de como que transformava pra real. Pra real. como é que E seria. nossos pais também que pegaram essa época também não sabem, ninguém sabe. entende, Só gente. aceitavam. É, Mas na linha direta eles falam. não lembro. Ah, mas assim, não faz diferença. Eles estavam com dinheiro. Eles estavam com dinheiro, mas pouco. Além disso, eles tinham também 2 passagens de ônibus, que era pra voltar, né? Sair de Niterói e ir pra Campos dos Goitacazes. Não, Goitacazes. Ah, a gente vai deixar assim mesmo, eu errando, porque eu achei difícil esse nome. Então eles levaram os corpos para o Instituto Médico Legal de Niterói e a polícia então começou a reconstituir o caminho que os 2 fizeram até chegar no local. E é nisso que acaba também sendo o episódio, né, do Linha Direta, que eles vão tentando reconstituir ali todo o caminho que eles fizeram até chegar lá no morro. E é bacana, assim, tem seus problemas, tem seus pontos, mas é muito bacana ver um caso que não foi solucionado, tendo ali, você conseguindo ver mais ou menos o que pode ter acontecido, sabe? Uhum. E logo ali, a primeira hipótese cogitada foi de pacto de morte, né? Que já vai jogando as teorias, né? Ah, é. No momento em que eles encontraram ali, eles já começaram a se perguntar mesmo, que eu acho que é normal, né? Eu não trabalho com esse tipo de coisa, mas quando você encontra, você deve já começar ali a ligar os pontos pra ver o que pode ter acontecido. E o que eu achei estranho é que aí era um pacto de morte porque julgaram que os 2 fossem um casal de homossexuais. Gente, sabe, assim, umas coisas bem preconceituosas. Não, porque... e no episódio do Linha Direta tem um cara que fala assim na simulação, isso é coisa de viado. Tá. Umas coisas assim, sabe? Tem uns diálogos, assim, bem antiguinhos, né? Pois é, gente. Desnecessários. Não pode falar viado, não. Só quem é LGBT queria mais, igual o... Bem viado. Bem viado. Só LGBT queria mais pode falar viado, hein? Igual a Dragbox falando, LGBT queria mais. Começa o mistério aí, tá, gente? Começa vários mistérios. Vocês seguram que esse caso, se vocês não conhecem, meu Deus. Afinal, o caso chama O Mistério das Máscaras de Chumbo. Eles falaram pra família que eles iam pra São Paulo, porque aí eles iam comprar umas peças, material pra oficina, porque lá seria mais barato, assim. E até hoje em dia, né, gente? Se for pro Rio de Janeiro em certos locais e São Paulo, se você mexe com, principalmente com comércio... São Paulo, 25 de março, gente. Nossa, vai pra lá. melhor coisa. Por isso que foi uma desculpa bem aceita, assim, porque
Eles estavam indo com dinheiro e eles também iam comprar um automóvel, um carro usado pra eles se locomoverem. Na noite do dia 17 de agosto, era uma terça-feira, o Manuel pediu pra esposa dele, a Nelly, pra ela ajudar ele a embrulhar um dinheiro, assim. Era coisa de 2,3 milhões de cruzeiros, e esse número eu lembro que o Linha Direta falou que equivalia, acho que a 3 mil reais. Hoje em dia não, em 2004, né? Hoje em dia deve valer mais. O Manuel também embrulhou 2 toalhas pra levar, e ele não explicou por que ele tava levando. Os dois, o Manuel e o Miguel, eles eram especialistas na instalação de transmissores e repetidores de sinal de televisão. E eles eram sócios num negócio bem pequeno ali de reparo de televisão. E eles foram até a rodoviária de Campos acompanhados de um amigo, que é o Elcio Correia Gomes. E ele ficou ali, ele não foi com eles não. E eles pegaram o ônibus das 9 da aviação Santo Antônio para Niterói. Chegando na cidade, né, de Niterói por volta de 2h30. Ou seja, falaram que iam para São Paulo, porém era mentira. Ao chegar na cidade, eles passaram numa loja de eletrônicos chamada Fluscop, que ficava ali no centro da cidade, né? E foi para visitar o dono da loja. E esse dono dessa loja já tinha visitado eles lá em Campos também, dias antes. O relato é que eles não compraram nada nessa loja, né? E segundo o dono da loja, que o nome dele era Hernani, eles estavam, assim, apressadíssimos, né? E na simulação do Linha Direta irmão. também, eles estavam, assim, muito ansiosos. Sem tempo, irmão. É assim que eles estavam na simulação, gente. Me deu aflição. O tempo tava chuvoso, muita chuva, gente, então eles decidiram comprar capas de chuvas, só que eles não chegaram a colocar as capas na hora. E tava chovendo. Eles saíram na chuva, gente, tudo pão. Os dois seguiram em direção a um bar que se chama São Jorge, e lá eles compraram a garrafa de água magnesiana. E, gente, eu fui pesquisar pra que serve essa água magnesiana, gente, mas assim, eu li e não entendi direito pra que serve, assim. Eu ia te perguntar pra que serve. Não sei, a questão é essa, pesquisei à toa. Era só uma água normal, não, gente. Vendia, assim, em qualquer lugar. É, mas assim, é uma água diferente da água mineral, assim, é uma água específica. Daí, é aquilo que a gente falou, eles pegaram um valezinho, que eu expliquei, que é pra devolver o casco depois. E a garçonete que atendeu eles, a moça que trabalhava no bar, ela falou que o Miguel parecia muito nervoso. Um vigia, chamado Raulino, ele morava ali perto e disse ter visto o Manuel e o Miguel chegando no morro em um jipe com outros 2 homens. Sendo o motorista um cara louro. E isso um pouco antes das 4h30. E a partir daí eles seguiram a pé, os técnicos, né? O Miguel e o Manuel. O que chamou a atenção do Raulino. Porque já tava anoitecendo, gente. E o tempo, como a gente já disse, estava chovendo. E o tempo só tava piorando. E juntando todas essas informações que a gente falou aqui pra vocês, a investigação levantou outra hipótese. A de que teria acontecido um crime de latrocínio. Que é quando tem roubo seguido de morte. E eu sei disso porque o jornal sempre explica assim. Latrocínio, roubo seguido de morte. E eu, como bom jornalista... E por que eles chegaram a essa conclusão? Porque segundo os parentes, né, deles, que foram até Niterói para acompanhar os corpos, né, de volta para Campos, eles suspeitavam que o Miguel e o Manuel foram acompanhados desde quando saíram da cidade, né, em direção a Niterói. E eles acreditavam que eles foram, assim, seguidos por pessoas que sabiam que eles estavam com dinheiro, né? Até porque parte do dinheiro desapareceu. A polícia, então, começou a trabalhar com essa possibilidade e descobriu que na manhã no dia 18, o Paulo Cordeiro de Azevedo dos Santos, ele tinha 18 anos, ele tava caçando passarinhos no morro quando ele viu os corpos. Daí ele avisou um guarda da companhia de rádio patrulha e esse policial foi interrogado pelo delegado na época porque queria entender por que ele não deu importância pro caso, porque o menino foi lá, avisou pra ele, oi, encontrei 2 corpos. E o cara não fez nada. A vida dele seguiu. Daí chegaram até a pensar que o Antônio, que é esse policial, chegou-se até a se pensar que o policial ou até outra pessoa, assim, teria ido até os cadáveres pra pegar dinheiro, roupa, esse povo que acaba se aproveitando da situação, né? Ah, eles já estão mortos, então vou pegar aqui um dinheirinho, coisa e tal. Mas não tinha como comprovar, não tinha como levar nada pra frente. Uma outra pessoa que ficou bem suspeita na época foi o Elcio. Vocês lembram que a gente já falou dele aqui? Foi ele que acompanhou os dois até a rodoviária. Mas, depois do interrogatório, o delegado, né, o Idovan, ele passou a acreditar que a morte foi acidental. No depoimento
depoimento, o Elcio acabou falando que o Miguel e o Manuel tinham interesse em estudos de fenômenos sobrenaturais, que tinham como hábito ali ingerir algumas dorgas, cápsulas inventadas por eles mesmos, para facilitar ali as comunicações com o mundo dos espíritos. Olha que a viagem vai começando. O delegado, então, ele passou a suspeitar, né, que os dois teriam morrido envenenados em uma dessas experiências. E, gente, aquela ali não tinha sido a primeira experiência do Manel e do Miguel, não. Manel, que intimidade é essa? Que intimidade é essa? Manuel, Manel, gente, chama assim. Em 13 de junho de 1966, eles provocaram, gente, uma grande explosão na praia de Atafona, em São João da Barra, que fica a cerca de 40 quilômetros da cidade onde eles moravam. E com quem que eles estavam? Eles estavam com o Elcio. E dizem que o estrondo foi tão grande, o clarão, assim, foi tão forte, que a população pensou que tava acontecendo um terremoto por ali, gente. Nossa, eu ia ficar tão puta, gente, por causa da minha cachorra. Nossa Nossa, e final de ano, o que vai ter de explosão por aí? Nossa, Bombinha, gente. Não fogos. explodam fogos, pelo amor de Deus. Enfim, pode continuar. Só me que não tocou. Seja também nenhuma experiência, igual eles estavam fazendo ali. Experiência pior ainda, gente. Vai fazer experiência barulhenta. E assim, várias casas ali próximas, né, tiveram até danos. Foi assim, uma explosão mesmo. Esse episódio chegou até a ser investigado pela Marinha, né, brasileira. Agora vai entrar uma pessoa nessa história que vocês talvez conheçam, o padre Oscar Gonzalez Quevedo. Sim, padre Quevedo. Ele nos ajudou a entender como que essas experiências acabam acontecendo. Isso ali no episódio, né, do Linha Direta. Sim, gente. As máscaras de chumbo também eram usadas em práticas de ocultismo. O experimento acabava permitindo que radiações luminosas de novos mundos afetassem o terceiro olho, que fica aqui no meiozinho da testa. Pro Quevedo, essas experiências podem até tirar a vida dos praticantes, mas essas máscaras de chumbo, elas acabam fornecendo algum tipo de proteção para quem tá fazendo esse tipo de experimento. E ainda, segundo o padre, a pessoa deve estar de jejum para provocar desequilíbrio físico e mental e ingerir uma quantidade de determinada droga para entrar num transe. Esse ritual se chama psigama e quem tá fazendo esse experimento procura libertar a alma para conseguir captações espirituais. Na hiperestesia, seus nervos são superexcitados, são usados para obter sensações e aspectos sutis da realidade que o cerca. A irmã do Miguel, a Isabel Viana, ela sabia que ele participava de um grupo de experiência desse tipo. Ele teria dito a ela, né, que cumpriria uma missão muito importante e que isso era segredo. Então ela sabia ali de certa forma. E ela também disse que eles teriam construído algum aparelho de rádio, né, e que seriam recebidas ali mensagens, né, essas mensagens codificadas, assim, de seres, né, desconhecidos. E, gente, antes da viagem, uma sobrinha do Miguel, ela perguntou pra ele por que ele tava indo pra São Paulo comprar um carro, porque na cidade deles, até que seria até mais barato, sabe? E ele disse que tava indo pra São Paulo, e ele até falou assim, que ele precisava saber de uma coisa, e depois que ele soubesse dessa coisa, ele diria se acreditava mesmo em espiritismo. Ou seja, contou a fofoca pela metade. Pois é. Jogou o enigma. O enigma das máscaras de chumbo. O enigma das máscaras de chumbo. O Elcio, né, que é o amigo deles, era espírita e homeopata, e foi ele que iniciou os dois técnicos ali nessas estranhas experiências, né, chegando até a fazer parte de um grupo científico espiritualista. O Elcio também aprendia essas noções de eletrotécnica com o Miguel. As investigações continuaram e em setembro do mesmo ano foi encontrada na oficina do Miguel um exemplar do livro A Vida no Planeta Marte. E nesse livro, gente, tinham várias anotações. Além de material sobre ufologia, publicações sobre esoterismo, espíritos que foram encontrados na casa de ambos. Alguns usavam o eletromagnetismo para explicar a telepatia e a comunicação com os espíritos. E foi lá que encontraram também o material para confecção das máscaras, as tais máscaras de chumbo, gente. E inclusive o restante do chumbo.
Gente, e na época, os jornais confirmaram que foram fabricadas lá nessa oficina mesmo, mas que não sabia, assim, o dia exato da fabricação. Elas foram feitas cortando, né, tubos e foram moldadas ali, achatando elas, gente, coisa de quem sabe fazer isso, que nem sei explicar direito não, mas fizeram ali nessa oficina. Na raça, o Erval Viana, que é o irmão do Miguel, ele encontrou um bloquinho de solicitação de serviço, de onde foi removido ali o papel do bilhete, com as instruções. E os exames, né, grafotécnicos, que é ali pra descobrir se a letra bate, não sei o que, coisa e tal, provaram que a letra era realmente do Miguel. Mas, gente, tá, pode ser a letra do Miguel, mas as palavras não faziam parte do vocabulário de nenhum dos dois, sabe? O que acabou levando a polícia a acreditar que alguém tava ditando pra eles as instruções, sabe? É que era muito formal, né? Era muito formal, tipo, ingerir cápsula, sabe? É uma coisa muito de profissional da saúde mesmo, sabe? Sim. De médico. E sinal poderia significar o efeito, né? Do que, sei lá, eles iam ingerir ou algum sintoma. Coisa de médico, Coisa né? de médico, gente. Umas coisas que eles geralmente não falariam. Já o repórter Mário Dias, ele acredita que uma outra coisa acabou interferindo também no caso, né? Vamos de polêmica, de novo. Teve um assassinato de um detetive. Ali na época, ele era chefe do departamento de segurança, né? Uma pessoa importante ali no meio, né? Era o detetive Hilton Magalhães. E aí teve uma pressão ali no IML pra agilizar, né, os trabalhos do corpo no detetive. Sim, gente, porque o repórter até contou assim, os dois cadáveres, né, do Manuel e do Miguel, acabaram ficando de segundo plano e a liberação acabou acontecendo de forma irregular. Como? Sem atestado de óbito. Como é que você libera um corpo sem ter o atestado de óbito, sabe? Eu não sei como é que funciona assim, mas isso não é um procedimento comum, né? É porque quando você morre, você vai pro IML pra justamente saber o que colocar no atestado de óbito, As sabe? causas, né, A da causa, morte. eles chamam de causa-morte, um negócio assim. E realmente é muito importante botar pra saber o que aconteceu, ainda mais num caso super esquisito desse. Aí como é que você libera o corpo sem me falar como é que aconteceu? O que aconteceu com esses corpos, sabe? Pois é. No dia 24 de agosto, o Mário Dias foi até o IML pra procurar ali, pra ter mais informações. E, gente, vocês não vão acreditar. As vísceras deles tinham sido descartadas. Agora, olha só que complicado. Pra fazer os exames, pra ver se estava tudo certinho, um legista foi explicando que precisava tirar um pedaço de estômago, não, o estômago inteiro, um pedaço do cérebro, um pedaço de não sei o quê. Então, assim, foi juntando uns pedacinhos deles pra fazer os exames, mas sabe quando você vai deixando um certo trabalho pra depois? Foi isso que aconteceu. E descartaram, gente. Simplesmente descartaram. Um negócio que é completamente importante pra investigação. Sim, então não teve esses exames, né, de buscar se tinha alguma substância tóxica ali. E justamente em um caso que tem um bilhete que diz ingerir cápsulas. Sim. O delegado Edovan, ele defendeu no relatório à justiça que o Manuel e o Miguel foram vítimas de uma experiência parapsicológica e essa experiência foi mal sucedida e acabava misturando, eu acho esse termo muito, enfim, como se eles tivessem tirado a própria vida involuntariamente. Eu não vou falar a palavra certinha, porque senão a gente pode ser desmonetizado, mas eles tiraram a vida de uma forma involuntária com uma mistura de acidente. E essa tese não foi aceita pelo promotor Edmo Lutembark. O promotor apontou, por exemplo, que os laudos da necrópsia, que foram emitidos quase 2 meses depois da morte, eram imprecisos e continham rasuras. Tem isso ainda, gente. Tem isso ainda. Um dos peritos mudou de ideia e ele não queria colocar o nome do documento. Olha só. Então, acabou que o laudo estava raspado e substituíram o nome pelo do Almorgiani, um legista já falecido. Cara, o cara não queria dar a cara dele a tapa. Sim. Por esse atestado de óbito, era isso. Talvez já soubesse que tinha algum procedimento errado ali, né? Sim. No dia 25 de agosto de 1967, cerca assim de um ano depois das mortes, os corpos de Miguel e Manuel foram exumados, né, para uma nova série de análises, porque, como a gente viu, né, não foram feitos exames adequados. A decomposição dos cadáveres não tinha acontecido conforme era esperado e concluíram que isso era por causa de que, na hora que acharam lá os corpos, usaram muito formol, né, por causa do cheiro. Mas formol até demais, que até atrapalhou depois.
Uhum. Já em São Paulo, o Instituto de Energia Atômica procurou ali por radiação nos cadáveres também, já que eles estavam indo lá, né, supostamente fazer experiências, procuraram se tinha algum indício de radiação nos cadáveres e não encontrou nada além do normal. Daí, outra vez, ninguém conseguiu determinar o que realmente tinha causado a morte deles. Diante do mistério, outras hipóteses começaram a ser apresentadas sobre o caso. Com toda a repercussão, né, dos jornais na época, muitas pessoas apresentaram relatos daquela noite. A Gracinda Barbosa, ela contou à polícia ter visto um objeto sobre o morro próximo ali ao momento em que os investigadores acreditavam que o Miguel e o Manuel tinham falecido. E é ela que começa, né, o episódio do Linha Direta. Essa é a personagem que vê lá as luzes. Esse o relato do início do episódio. A Gracinda, ela morava com os 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. Eles moravam perto do Morro do Vintém. Ela estava dirigindo um Fusca e os filhos dela estavam com ela. Quando Denise, a filha mais velha, de 7 anos, ela chamou a mãe pra ver uma coisa muito esquisita no alto do morro. Era um objeto arredondado, com uma auréola de luz alaranjada, uma cor muito forte. Tinha também um anel de fogo que soltava uns raios azuis em várias direções. E o caso ficou famoso e muitas pessoas acreditavam realmente que era um fenômeno extraterrestre. Eu vou deixar aqui, antes da gente continuar, uma indicação que tem um vídeo de um canal que chama Ponto em Comum, que é apresentado pelo Davi Calazans, e ele tem um vídeo que se chama Por que os extraterrestres voltaram? E fala muito sobre isso, que antigamente as pessoas viam muitas naves, né? Que nem o relato da Gracinda, da Denise, era que viu uma nave. E tem vários detalhes, a nave, e como que era essa nave, tinham raios azuis e tal. E ele fala muito sobre isso, de que como essas coisas não acontecem mais. Por que a gente não vê mais nave por aí? O que Será a gente... que não tem relatos, que não é muito divulgado? Então, mas aí, atualmente, o que se vê muito são luzes. Umas luzes estranhas no céu. Umas coisas assim, não tem nada muito concreto como uma nave. É muito difícil você ver relato de uma nave. Mas hoje em dia já tá tendo relato, assim, de objetos não identificados. Então, ele fala sobre isso, porque a coisa mais comum do mundo é você ver objetos voadores não identificados. Não teve lá o Pentágono que oficializou, né, que realmente foram vistos objetos não identificados? Sim, aí você vê que esses objetos não identificados, a maioria são identificados, na verdade. Eles não são identificados pra gente, tipo, a gente não entende o que é. Mas tem alguns efeitos, algumas coisas que acontecem que são completamente explicáveis pra ciência. Porque quem tá vigiando ali a área do céu, porque é porque ficam vigiando, gente. Você não pode pegar um teco-teco e sair dirigindo ele voando por aí. Quem fica monitorando isso, eles acabam vendo, peraí, tem um objeto não identificado aqui, vamos ver o que tá rolando. Mas, gente, eu não entendo muito disso, só tô aqui pra recomendar o vídeo do Davi, porque tá incrível esse vídeo. Que é sobre isso, né, sobre avistamentos e coisa e tal. Fica e ele a dica fala também pra mim, porque eu não sei, depois eu vou ver o que as Betas andam assistindo de ETs aí. Não, gente, mas o Davi é um canal de ciências, tá? Já o Ponto em Comum é um canal de ciências. Ele fala sobre ciências. Não tem terraplanismo aqui não, pelo amor de Deus. Entendi. O medo. Em 1980, entrou no caso uma participação que também deu bastante importância para esse caso, né? Que fez esse caso também ficar conhecido porque foi uma participação internacional, que a gente já falou dele aqui. Jacques Vallée. Que é o ufólogo Jacques Vallée. Que não deve ser Vallée, porque os acentos... Vallée, porque acento em francês é completamente diferente. Ele também subiu lá no morro, né? No Morro do Vintém, com um repórter que estava sempre acompanhado, gente. O repórter fazia a excursão lá pro Morro do Vintém. E foi ele, a esposa dele, foi o detetive, foi também uma turma que subiu. Turma, gente. Uma turma. Eu acho que eles ficam com medo, sobe com uma turma. Eu não Se iria acontecer sozinha, alguma coisa, vai a turma toda. Mas subiram, gente. Com a turma, ele acompanhou também o caso, gente. E ficou impressionado também. E chegando no alto do morro, uma outra coisa chocou todo mundo. Que mesmo depois de anos, as marcas das silhuetas dos corpos ainda estavam lá, nítidas, e a vegetação não tinha crescido na área.
Austrália. Você vê que tem mato em tudo quanto é lugar, mas naquele lugar não tem mato. Eles deduziram que poderia ser por conta do formol, né, que nem a gente viu. Usaram em grande quantidade, até atrapalhou depois, né? E o Jacques Vallée, ele dedicou um capítulo do livro que ele escreveu, que chama Confrontos, foi publicado em 1990, para o caso das máscaras de chumbo. E aí ele descreve a visita dele, né, que ele foi lá e tudo mais. E pra ele, os dois foram vítimas de uma experiência mal sucedida. E também tem uma outra coisa, ninguém foi lá e pegou o solo pra fazer a averiguação também do solo. É, né, Não teve verdade. isso. Tem umas falhas, Cadê os assim, na biólogos? investigação. Cadê? Até hoje. Ah, gente, eu acho que Mas é isso. tinha que ter pego na época também, né? Não Ah, sei. mas se não cresceu vegetação, pega agora, vê o que vai acontecer. Mas já deve ter crescido vegetação, ninguém sobe esse morro, não. Será que alguém subiu lá e viu? Não, mas pelo atualmente? jeito que eu vi as imagens, é um negócio que, tipo assim, meio que virou terra seca ali. É. Onde que era? Mas eu acho que é o formol Mas assim, também gente. forçou a falar que foi a Não, silhueta é. ali certinha deles, Isso né? aí a gente tá contando palavra dos outros, tá, gente? Também não tava lá, não Linha sei. direta contou assim. É, eu não posso chegar e falar assim que tava, não, porque eu não tava lá. Não vi? Não vi. Aqui. Tu acredita vendo, velho? Não acredito só vendo, não. Mas quando a forçação é muito grande, a gente fica desconfiado. É, linha direta forçada. Ah, um tinha pouquinho, silhueta, tá? gente. Forçável, gente. Então, fica o questionamento, né? Diz aí pra vocês o que vocês acham que aconteceu com o Miguel, com o Manel. Diz aí o que vocês acham que aconteceu realmente nesse mistério das máscaras de chumbo. Ô, gente, eu já falei várias vezes, assim, que quando eu morrer, se tiver mesmo vida após a morte, a primeira coisa que eu vou perguntar no céu é a solução de alguns casos, assim, que eu simplesmente... Esse caso é um que eu perguntaria, porque eu não consigo pensar no que pode ter acontecido. É, eu não Sabe? sei, eu acho que eu nem ia lembrar de casos. Ah, eu ia, gente. Eu não. Eu ia, eu sou muito curiosa. Não, eu ia perguntar, gente, Michael Jackson tá aqui? Elvis Cadê? também. E perguntar essas coisas, sei lá. Não, gente, mas eu fico realmente intrigada com casos sem solução. Eles me deixam muito intrigada. Realmente, assim, são os casos que não tem muito pra onde correr e a gente vai ter que conviver com isso. E fica essa coisa aí de teoria da conspiração. E eu não de acredito em ET nesse aliens. caso, não, gente. Sinceramente. É estranho eles irem lá, não sei que experiências são essas. Eu não acho sou que entendido eles dessas podem ter experiências. acreditado em ET. Mas eu acreditar que foi pode ET, ser. eu acho que não. Eu acho que pode ter, sim, essa coisa aí de... vamos ver se existe ou não existe. Exatamente, também pode ter alguém se aproveitado deles, Eu sabe? acredito Passar da também na perna hipótese neles. de latrocínio também. Mas eu acho que se foi latrocínio, foi muito tipo assim, vamos enganar eles, sabe? Tipo, Sim. Faz tudo certinho e tal, pede um dinheiro, tipo um golpe, sabe? Sim, tem gente que acredita que foram mandados lá por uma terceira pessoa pra fazer as experiências e eles que se ferraram. Tem gente que acredita que foi mesmo a abdução, que a nave, na hora de descer ali também pode... Não é abdução porque não levou, né? Os levou. corpos, mas não sei se leva outra coisa, não sei, não conheço a abdução. Então não sei também o que pode ter sido. Tem gente que acredita em muita coisa e a gente quer saber em Sim. que vocês acreditam, Conta né? pra gente. Conta pra gente. E é isso, gente. Esse episódio já ficou enorme. A gente espera que vocês tenham gostado desse caso. Não, assim, é um caso triste, né? Não tem como gostar do caso. Mas gostado da nossa abordagem, assim. Da gente falar um pouco dos 2 programas, né? Dos 2 episódios. E contar o caso aqui pra vocês. A gente quer saber o que vocês acharam. E continue acompanhando que a gente vai trazer mais casos que apareceram aí no Linha Direta. Porque a gente tá nessa temporada aí. Um beijo, gente. E até o próximo. Beijos. Tchau. Tchau.